Em outubro de 2019, o FMI lançou o seu Regional Economic Outlook referente à América Latina. Naquele momento, o olhar era de incerteza e de perplexidade diante dos riscos associados à crescente tensão derivada da guerra comercial. Então, a perspectiva de desaceleração econômica que já se colocava num olhar de longo prazo, a ela se somava no tensionamento geopolítico entre Estados Unidos e China, cada vez mais em outros lugares do mundo, criando um ambiente desfavorável para a região, na medida em que são dois dos principais parceiros comerciais, China e Estados Unidos. Então, o que o FMI vai fazer nesse estudo é avaliar, a partir dos modelos diversos econométricos que eles utilizam, calibrados com determinados parâmetros, que impactos a região teria em contextos de desaceleração de uma ou de outra economia, ou de ambas economias, os canais de transmissão desses choques. Eu queria compartilhar os resultados desse estudo para vocês, para que nós possamos refletir com o fato de que nós temos pequenas economias abertas, pequenas que têm um peso pequeno no total da economia global e que são muito suscetíveis a esses choques, e que vivemos tempos de turbulência. Portanto, devemos fortalecer nossa capacidade de resistência a esses choques. Como é que se fortalece isso? Bom, não há consenso na literatura e nem tampouco consenso nas sociedades. Se houvesse consenso na sociedade sobre como nós devemos nos desenvolver, quais as prioridades e como nós devemos enfrentar eventuais cenários de adversidade, nós não teríamos tanta divergência, tanta polêmica, tantas polêmicas e tantas divergências dentro das nossas estruturas sociais com reflexos nos debates políticos, e temos. A grande dificuldade na nossa região, penso eu, neste momento, e não só aqui, mas em outros países no mundo, inclusive nos Estados Unidos, é voltarmos a encontrar um certo centro gravitacional que aproxime as posições. O que nós queremos de nossas sociedades? Bom, isto que é um dilema para os Estados Unidos é um dilema maior para nós ainda. Vamos olhar um pouco os números e as projeções do FMI, sempre lembrando que essas projeções são contingentes às metodologias empregadas, nós não vamos detalhá-las, mas são subsídios para a nossa reflexão. Portanto, por uma série de aspectos cíclicos e estruturais, o envelhecimento das populações, os menores ganhos de produtividade, os efeitos da crise financeira e do endividamento elevado, a tendência e o cenário apontado pela FMI era de menor crescimento de Estados Unidos e China, com impacto sobre as demais regiões, particularmente a América Latina. A ideia dessa parte do estudo da FMI é usar alguns modelos que o fundo emprega para análises prospectivas, para estimar, para quantificar esses impactos sobre a região. As economias mais expostas comercialmente à China vão sofrer mais com a desaceleração da China. Uma queda de 1 ponto percentual do crescimento chinês geraria, nas estimativas do fundo, contrações entre 0,2 e 0,3 pontos percentuais no crescimento do Chile e no Peru. Isso não é desimportante. Um choque similar, uma queda de 1 ponto percentual do crescimento dos Estados Unidos, teria um efeito muito grande na Costa Rica e no México, ao redor de meio ponto percentual. Intermediariamente, essas duas situações estão as demais situações dos Estados Unidos. O FMI também projeta cenários de desaceleração econômica com crise financeira. Ninguém estava projetando a pandemia aqui, mas a pandemia é um choque muito maior do que aquilo que estava projetado. E isso gera repercussões. Então, nós somos engolfados, para usar essa imagem, pelas ondas de choques externos, tanto favoráveis quanto desfavoráveis. Tratamos disso na discussão cíclica. Aqui é uma implicação. Os canais de comércio, os preços de commodities e os fluxos financeiros nos atingem favoravelmente quando essas variáveis estão com sinais positivos e negativamente quando estão com sinal negativo. Elas já tinham um horizonte negativo antes da pandemia, tem mais agora. Aqui, o contexto da desaceleração econômica nos últimos anos, as projeções que o fundo fazia antes da pandemia para o que iria acontecer com as economias da China e dos Estados Unidos. É importante observar que a China provavelmente vai ter aí uma variação bem menor do seu PIB, um crescimento ao redor de 1, 2% esse ano por conta da pandemia, mas já vai retomar um patamar aí acima dos 5% no ano que vem. Já os Estados Unidos vão ter uma variação negativa intensa no contexto desta pandemia. Então o cenário vai ser muito pior, com alguma retomada, mas uma retomada vulnerável na frente.
Aqui, no quadro 2, além da queda do crescimento de um modo mais geral, a queda pelo lado da indústria, pelo lado do setor de serviços, que são os mais importantes na economia chinesa, que vem em desaceleração, particularmente depois da crise financeira global. O comércio global na China e nos Estados Unidos em queda também. Isso em termos de volumes e em termos de preços, né? Porque aí a diferença entre valor e volume são os preços. E a queda se dá tanto de exportações quanto de importações. Aí entra, né, o elemento fundamental dos conflitos geopolíticos, geoeconômicos, né, que se expressam como guerra comercial, mas que não são somente uma guerra comercial, como eu procurei argumentar, mas refletem disputas pelo horizonte de hegemonia global entre Estados Unidos, que se sentem ameaçados, e China, que se tornou mais assertiva no período recente em seu processo de internacionalização. Do ponto de vista da América Latina, quase todos os países da região também vêm perdendo dinamismo no comércio internacional, os preços do que nós vendemos e os volumes do que nós estamos transacionando, como regra geral, vêm em contração ou baixo crescimento. Quais são as economias mais abertas? Quais são aquelas que dependem mais do resto do mundo? Claramente, né, Chile e México se encontram no rol dos países mais abertos da região, quando nós olhamos o total das exportações com participação do produto. Portanto, os choques comerciais afetam mais esses países. O Brasil menos, né, um pouco mais de 10%, assim como a Argentina. Quer dizer, isso não é bom nem ruim. Pode ser bom, pode ser ruim, a depender do contexto econômico. Claramente o Brasil depende mais da sua dinâmica interna, né? Mas não é pouco importante o choque comercial vindo de fora. O que nos afeta mais são choques financeiros. Agora notem o gráfico 2. É olhar do total do que se exporta, o que se exporta para os Estados Unidos. Aí nós observamos que o México é uma economia muito aberta em termos de exportações, e pegando exportações PIB, é aberta e direcionando essa produção para os Estados Unidos. Uma queda nos Estados Unidos tem um impacto muito maior no México do que para os demais países da região, tudo o mais constante. Agora, em termos de exposição para a China, o Chile é uma economia muito aberta e que vende muito para a China. O Peru é mais aberto do que o Brasil, mas menos do que o Chile, e vende muito para a China. O Brasil é um país mais fechado, mas vende muito para a China. Então as exportações para a China representam aí perto de 3,5% a 4% do PIB do Brasil, o que não é desimportante. Portanto, do ponto de vista, né, dos canais de comércio, Chile, México, Peru, são países que têm graus de abertura muito maiores do que o conjunto da região, com esse indicador exportações PIB excedendo 25%. E os Estados Unidos é o principal destino das exportações do México, Chile e Peru dependem muito da China. Né? O canal comercial parece ser menos relevante para outras grandes economias como a Argentina, Brasil e Colômbia, e para economias pequenas como o Uruguai, ainda que Brasil e Uruguai tenham, comparativamente a exportações para a China, né, muito importantes, né, como proporção dos seus PIBs, e a Colômbia, né, uma dependência grande do que acontece nos Estados Unidos. O gráfico 6 mostra o conteúdo doméstico do valor adicionado nas exportações. O Brasil, como vende recursos naturais, a maior parte do valor adicionado é interno. Então isso é uma característica. O México, como vende manufaturas e maquilas, o percentual doméstico de valor adicionado às exportações é menor. Outro canal importante para choques externos é o canal de preços de commodities. Nós vemos que países que vendem recursos naturais são favorecidos quando há ciclos de alta de preço de commodities, e nós experimentamos isso em parte dos anos 2000, entre 2013 e 2013, foi um super ciclo de alta de preços de commodities, interrompido brevemente pela crise financeira de ali em 2009, final de 2008, começo de 2009, e sofremos bastante com a queda destes preços entre 2014 e 2016, por exemplo, e na recuperação pós-2016, até a queda recente, nós não conseguimos, no caso do Brasil, recuperarmos dinamismo mesmo com preços de commodities mais elevados, porque a crise interna estava puxando as nossas economias. Então, as principais commodities da região, como café, no caso do Brasil, Colômbia, América Central, cobre no Chile, Peru, minério de ferro no Brasil, óleo e gás na Bolívia, Colômbia, Equador, México, Trinidad, Tobago e Venezuela, soja, no caso de Argentina, Brasil e Uruguai, são produtos
cujos preços são determinados pelos mercados financeiros internacionais e que tem um canal forte de influência na região. Aqui nós vemos o percentual de exportações de commodities como total do PIB no conjunto dos países da região. Então o Brasil, 5% do seu PIB, 5,2%, é de exportações de commodities, né? E aqui nós vemos o valor das commodities como total das exportações entre parênteses. Outros países possuem proporções maiores, como Bolívia, Chile, Equador, Trinidad e Tobago e Venezuela, né? Que o peso das commodities como exportações do PIB é um peso muito grande. Então, nós vemos que essa região ela é muito dependente do que acontece no mercado de commodities. Mudanças nas condições financeiras globais medidas das mais diversas formas, essas mudanças são extremamente relevantes sobre as nossas economias. Do ponto de vista dos recursos de curto prazo, os investimentos em portfólio que estão nas bolsas de valores, os mercados de dívida, a grande relação está com os Estados Unidos, menos com a China. A China é um player novo na região, né? Portanto, o que acontece no mercado financeiro estadunidense repercute com muita força aqui nos nossos países. Aqui nós vemos o grau de abertura financeira medida pela relação entre ativos e passivos com proporção do PIB. É um equivalente a exportações mais importações PIB, né, o grau de abertura comercial. No caso, a abertura financeira olhando para estoques. Há medidas de abertura financeira regulatórias, né, países regulatoriamente mais abertos. O Brasil é um pouquinho menos aberto que os países da região, os vizinhos. E boa parte desse investimento, ali a tabela 3 nos mostra isso, o gráfico 3 e o gráfico 4, são de recursos vindos dos Estados Unidos. Os recursos vindos da China são menores. Agora, os recursos vindo dos Estados Unidos e indo para os Estados Unidos são os recursos relativamente mais importantes, que têm um peso maior no Chile, com alguns países aí muito mais expostos do que outros países, né? Das grandes economias da região, o México depende, por óbvio, está muito mais exposto aos Estados Unidos, Costa Rica também, na Chile mais do que o Brasil, proporcionalmente ao seu PIB, em investimentos em portfólio também o Brasil bastante, mas Chile mais do que o Brasil proporcionalmente e México mais do que o Brasil proporcionalmente. Os fluxos líquidos de capitais são comandados pela dinâmica financeira mais global quando aumenta a aversão ao risco, que é quando cresce esse índicezinho VIX, medido na escala direita, é uma maior aversão ao risco, e a entrada líquida de capitais na região, medido na escala esquerda como proporção do PIB. Nós vamos ver que tanto no começo dos anos 2000, né, como em momentos de crise, ali nós tivemos uma sequência de crises financeiras internacionais nos países emergentes, a quebra da bolha.com, o 11 de setembro, depois uma entrada negativa em 2009, uma recuperação, né, com uma grande entrada de capitais aqui movidos pela política do quantitative easing por dólares abundantes e baratos, e uma redução dessa entrada líquida cada vez maior de 2016 para cá. E isso gera impactos, né, sobre os fluxos tanto dos mercados de dívida, de bonds, quanto dos mercados acionários, equity flows. O FMI faz uma série de exercícios com distintos modelos econométricos, com distintas variáveis de controle, não vou entrar nessas tecnicalidades, com parâmetros que estão calibrando esse modelo, fazendo simulações. Bom, se acontece isso, é aquilo, quer dizer, uma crise produtiva que se passa pelo canal comercial e uma crise financeira, são N as combinações e os indicadores e variáveis de controle utilizados. O resultado final que nos interessa observar é, dadas essas condições, as características dessas economias, choques tanto na China quanto nos Estados Unidos reverberam, choques negativos, né, imaginando quedas nos produtos, reverberam negativamente na região, mais em alguns países e menos em outros, mais naqueles países que estão mais expostos comercial e financeiramente. Aqui está a resposta típica da região de uma queda no produto da China. Então, uma queda de um ponto percentual do produto na China gera uma queda de 1 ponto percentual do produto na própria China, controlados os demais fatores, e 0,34 pontos percentual no Brasil. Ponto percentual no Brasil. É uma queda bastante significativa, né? É uma das maiores quedas da região, o choque negativo.
Aqui nós temos o efeito de um choque negativo no crescimento dos Estados Unidos, não afeta negativamente o Brasil como médio, pode afetar a depender da calibragem dos parâmetros, né? Esse impacto é muito negativo no México, né? De quase meio ponto percentual do seu PIB. Na Argentina também vai ter um impacto muito negativo, como possibilidade extrema. Uma piora nas condições financeiras também gera um efeito extremamente negativo para o Brasil. Mudanças nas condições financeiras internacionais vão gerar efeitos muito negativos sobre a economia brasileira. Portanto, os spillover effects, ou os efeitos de transbordamento, para pegar o termo técnico aqui assim, são muito distintos na região. Alguns países mais expostos aos Estados Unidos, México, por exemplo, outros países mais expostos à China, Chile, por exemplo. A depender da calibragem do modelo, se o choque é financeiro e real junto, né, o impacto pode ser maior ou menor. Economias relativamente mais fechadas, esses impactos são menores. O importante a perceber é que as economias estão cada vez mais ligadas com estes parceiros e, em alguns casos, mais ligados com a própria China do que com os Estados Unidos. Então, ao longo desses 3 blocos, desses 3 momentos, nós exatamente procuramos mensurar, avaliar, analisar algumas dimensões da ascensão da China e seus impactos sobre a região. Vamos olhar no caso do Brasil com maior atenção. Esses impactos são diferenciados entre aquilo que está acontecendo nos países produtores e exportadores de recursos naturais, que estão mais vinculados à China nesse momento, dos países que têm estratégias de maquiladoras, caso da América Central, caso do México. Os conflitos entre Estados Unidos e China vão dando novos contornos de pressões sobre a região. A China é um ator novo, que do ponto de vista comercial tornou-se vital para muitos países e que vinha se tornando uma fonte nova de recursos financeiros para projetos de infraestrutura, para financiamento da exploração de recursos naturais, em parcerias para projetos os mais diversos. Esse horizonte ainda está dado. E me parece que uma questão que eu gostaria de compartilhar com vocês, e é realmente uma pergunta, uma questão que eu estou colocando em termos genéricos, mas vale para o Brasil, e que é uma questão sobre a qual nós deveríamos refletir. A China claramente tem uma estratégia de colocação no mundo. Gostem ou não dessa estratégia. Tem instrumentos, tem liderança, constitui empresas, desenvolve tecnologias, investe em recursos humanos, está ascendendo na ordem global, exatamente por isso que há uma reação dos Estados Unidos. E a China tem uma estratégia para a nossa região. As várias aulas que nós fizemos aqui assim, sobre esse processo de ascensão da China, reações nos Estados Unidos, impactos potenciais na região, procuraram demonstrar isso. A minha pergunta final, deixo para vocês, é: o que os países latino-americanos têm de estratégias para lidar com os potenciais positivos e os riscos dessa aproximação da China e da reação dos Estados Unidos? Nós temos estratégias de desenvolvimento, temos estratégias de inserção nessa ordem global complexa, estamos investindo na preservação das nossas fortalezas e minimizando as nossas fraquezas, estamos investindo nos vetores modernizantes dos processos produtivos, dos processos institucionais que vão dar os contornos dessa economia digital do século XXI, dessa economia do conhecimento, mas que é uma economia que vai lidar com mudanças climáticas, que depende de ter com quantidade, com qualidade, acesso à água e a outros recursos da natureza. Como é que os nossos países estão liderando? Como é que as nossas lideranças estão pensando isso no setor privado e no setor público? Estes são os temas que deveríamos estar nos debruçando, deveriam ser os temas centrais da agenda, para o século XXI. Como os nossos países vão enfrentar os potenciais positivos e os riscos associados da ascensão chinesa e da reação dos Estados Unidos. Estamos no caminho correto? Estamos em algum caminho? Ou simplesmente somos pequenos barcos oscilando com os ventos e com as marés determinadas pelos grandes poderes? Temos mais do que isso ou não? Estes são temas que devemos tratar de refletir e de buscar respostas, que não serei eu, não será um indivíduo ou outro indivíduo a ter o conhecimento total sobre isso ou uma verdade sobre isso. São movimentos históricos, são movimentos coletivos. O que eu estou tratando de demarcar
exatamente são os contornos deste debate, os temas e as questões que estão em jogo. Vamos dar sequência a isso, vamos olhar para a pandemia, né, por uma reaproximação por um período recente, e vamos voltar para a temática da inserção do Brasil de longo prazo e recente nesta ordem internacional em transformação.